Querido, querida, leia comigo a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos continuar refletindo sobre o alerta de não cometermos este erro, que nós vamos ver a que erro estamos nos referindo. Né? Veja, querido, veja, querida, ontem nós falamos de duas consequências de tentar viver de forma legalista, não é? Como diria o apóstolo Paulo, ser um legalista. A lei diz assim, é assim. A letra mata, diz a palavra, o espírito vivifica. Então, falamos sobre duas consequências, há muitas outras, eu não vou me estender nisso, mas aqui, quando Paulo fala de lei, ele fala em relação às leis que Moisés deixou para que o judeu não pecasse. Hoje, esta lei seria os 2 mandamentos que Jesus deixou, os 10 mandamentos de Salomão, ninguém conseguia cumprir. Jesus reduz a 2. Amarás, pois, ao teu Deus acima de todas as coisas, e a segunda, ao teu próximo como a ti mesmo. E nem mesmo isso nós temos conseguido fazer. Por quê? Porque a lei tem aquelas características que falamos ontem. Mas, em relação ao pecado, em relação ao erro, há muita coisa. Mas, neste sentido de querer viver preso à letra da lei, o que a lei faz, na verdade, é manifestar o pecado, porque ela o enquadra no nosso... fugiu o termo agora, embasamento jurídico, não é bem esse o termo, mas é nosso embasamento jurídico, só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Até que surja alguma coisa que alguém faz que é considerada absurda e que precisa ser punida, e a partir daquilo se cria uma lei dizendo que aquilo é crime, mas até ali não seria. Então, o que a lei faz é tornar o pecado visível, latente, intensificá-lo, né? Mas também a lei, ela só serve para punir, ela não consegue salvar. A lei, ela age alertando a que não faça e depois punindo porque se fez, mas ela não tem o poder de salvar a humanidade, de salvar a pessoa de seus erros, de seus pecados. A lei apenas o expõe. Por isso que Deus mandou Jesus. E Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo segundo a lei, mas eu vim salvar o mundo pela graça do Senhor. Então, a outra característica da lei, e eu vou ficar nessa, é que a lei, ela revela a natureza do pecado. Ou seja, a lei, ela leva as pessoas a entrarem em inimizade com Deus, porque o pecado faz isso. A Bíblia diz que o pecado afasta a pessoa e cria inimizade entre ela e Deus. Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 4, verso 4, ele vai dizer isso na Bíblia Viva, tá? É uma linguagem, na linguagem de hoje. Ele diz, aspas, Tiago 4:4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E mundo aqui não é a Terra, não é o globo terrestre, mas são os valores que imperam e que governam este mundo e que são contrários a Deus. Então, a pessoa que se torna amiga dessas regras, desses valores, que os abraça, que os aplica em sua vida, ela se torna inimiga de Deus, ela o nega, ela o repele.
E é neste sentido que o pecado gera separação, inimizade com o Senhor. Então, o grande problema são as consequências desta escolha de viver desta forma, viver negando a Deus, rejeitando a Deus, e a solução de Deus contra o pecado, contra aquela lei que era e é incapaz de salvar o homem. Então, as consequências dessas escolhas, dessa escolha muito ruim, e muitas vezes, como eu diria, muitas vezes o mundo tem feito a escolha, e quando eu falo mundo, me refiro às pessoas. Eu já expliquei aqui que a palavra mundo na Bíblia tem uma série de significados: a terra, a ideia que governa a terra, as pessoas, a humanidade como um todo, cada pessoa individualmente. Então, muitas pessoas têm neste mundo, nesta visão de mundo, têm feito a escolha de deixar-se levar por enganos em relação ao Criador, em relação ao Senhor, ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior desses erros é a desobediência a Ele e a sua vontade revelada na sua palavra. Muitas pessoas, por evitarem a Deus, por não quererem buscar a Deus, por preferirem desconhecer a Deus, o ignoram e até o odeiam, porque muitos, por desconhecer esse Deus maravilhoso, pensam e o julgam severo demais com os pecados da humanidade e ignoram que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, e que se essa pessoa consegue ter este pensamento de que Deus é severo demais, é porque Deus é tão bom e tão misericordioso que tem mantido suas faculdades mentais, e ele pode pensar assim. Deus é tão bom e misericordioso que o deixa livre para pensar e fazer o que quiser, inclusive em relação ao próprio Deus. O que não se pode ignorar é que toda escolha traz consequência, porque essas mesmas pessoas que ignoram, elas ignoram e rechaçam a possibilidade de serem resgatadas, a possibilidade da salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus. E neste sentido, as pessoas que pensam e defendem esta ideia, aí sim, estas pessoas estão vivendo e disseminando um sofisma. Aquele sofisma que Paulo é claro em dizer que ele existe e que tem uma consequência. Aqueles que no tempo de Paulo defendiam que a lei era capaz de salvar, aprenderam com ele que pela lei do pecado reina a morte. Somente Jesus é capaz de trazer a vida. Então, o sofisma ao qual Paulo se refere, que eu disse que ia revelar, este sofisma e a resposta para ele sobre qual é o sofisma, pegue sua Bíblia aí, ele está na pergunta e na resposta que Paulo vai fazer no capítulo 6. Então, saímos agora do capítulo 5 e entramos no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Então, no verso 1 do capítulo 6, e eu vou ler aqui a nova versão da linguagem de hoje, a Bíblia chamada NTLH. Capítulo 6, verso 1 de Romanos, nós lemos: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Este é o sofisma. Esta é a deturpação. Por quê? Porque Paulo, ele vinha falando desde o início do capítulo 5 que a pessoa é justificada pela fé em Cristo. E com esta fé, ela tem paz com Deus. E aí, Paulo começa a dizer, e a partir do verso 18 do capítulo 5,
olha só onde está a maldade das pessoas. Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todas as pessoas para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todas as pessoas para a justificação de vida. E Paulo continua, verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. E aí vem aquele trecho que nós estamos refletindo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Aqui é simples. Paulo fala de Adão e de Jesus. Por Adão reinou o pecado e a morte, ou seja, por um só homem a morte chegou a todos. Mas ele diz, também por um só homem a salvação alcançou a muitos. Por quê? Porque a salvação só virá aquele que a receber em sua vida. E a salvação vem por meio de Cristo. E aí, no início do capítulo 6, as pessoas interpretam errado o que Paulo falou e criam um sofisma. E aí, o que diremos? Capítulo 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais e mais abundante? Aí, o mesmo Paulo, não é? Então, eles estão dizendo, olha, esse é o sofisma. Olha, é a mentira. É a mentira que quer se passar por verdade. É a deturpação da verdade. Essas pessoas que dizem, já que é assim, eles dizem, então, já que quanto mais nós pecamos, mais a graça de Deus aumenta, então pequemos mais e mais e mais e mais, para que a graça de Deus aumente mais e mais e mais. Não, querido, não, querida, diz Paulo, esse é o engano. E o mesmo Paulo responde no verso 2, e eu ficarei por aqui. Paulo diz no verso 2, claro que não. Repito, estou lendo a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Verso 2, a resposta de Paulo ao sofisma. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Agora veja, por que isso é importante? Porque Paulo fala essas coisas a quem estava na igreja. Veja, toda a Bíblia ela foi escrita para os cristãos que na época praticavam o cristianismo. Então, como é que eu e você, que acreditamos no sacrifício de Cristo, que o recebemos como Senhor, como Salvador, vamos viver numa mentira dessa, de pecar mais e mais para que a graça aumente? É preciso lembrar que Deus é amor, mas é justiça também. Então, querido, querida, insistir, guarde isso, em ignorar a Deus, em negar a Cristo, insistir em viver no pecado, fazer tudo isso é viver enganado por esta mentira que o mundo, desde o tempo dos apóstolos, o mundo tem tentado inculcar na mente das pessoas. Viver esta pseudo-verdade é escolher estar sendo enganado por aquele sofisma. Quanto mais pecamos, mais Deus perdoa. Não, porque há um dia marcado em que isso vai acabar. E esse dia pode se manifestar de duas maneiras. A primeira, quando eu ou você formos chamados por Deus para deixar esse mundo. Aí acabou. O que faremos é prestar contas do que fizemos em relação a Deus e a Cristo. E a segunda maneira, temos ou vivermos o momento da volta de Cristo. E aí, neste momento, todos serão chamados para prestar contas daquilo que fizeram com Deus, com Cristo
e com o seu amor. Então, essa ideia de que quanto mais pecamos, mais Deus perdoa, porque a sua misericórdia dura para sempre, além de ser um grande engano, é um grande perigo. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo, nesta mesma carta, neste mesmo capítulo 6, lá no versículo 23, Paulo vai dizer que a consequência do pecado é a morte. Romanos 6, 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus há uma saída, há uma solução. Paulo diz, Romanos 6, 23, e ficarei por aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, querida, se você hoje está vivendo com base neste engano e diz a si mesmo: quanto mais eu erro, quanto mais eu minto, quanto mais eu engano as pessoas, quanto mais eu roubo as pessoas, quanto mais eu defraudo as pessoas, quanto mais eu peco, mais Deus aumenta a sua graça e misericórdia sobre mim. Se você está vivendo desta maneira, então você precisa rever a sua vida, porque pensar assim vai fazer você correr perigo constante, porque a sua vida está em rota de colisão com o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo Jesus deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo ensine às pessoas o que é pecado, mas também lhes mostre o caminho da salvação. Lá no capítulo 16, dos versos 8 a 11 do Evangelho de João, Jesus vai esclarecer acerca daquilo que o Espírito Santo faz para que a pessoa não viva envolvida nesta mentira. E o texto diz, João 16, de 8 a 11, quando o Espírito Santo vier, convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado, porque as pessoas não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, já está julgado. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que você, caso esteja vivendo, esteja cometendo este erro, que você o corrija hoje, em nome de Jesus. E que Deus assim nos abençoe.